Veja essa aberração. O ministro Alexandre de Moraes se tornou oficialmente assistente de acusação no processo que investiga a suposta agressão ocorrida em julho no Aeroporto Internacional de Roma contra ele próprio e o seu filho. Um verdadeiro absurdo. Quem revoltou o senador Eduardo Girão na tribuna do Senado Federal, que ainda falou sobre a perseguição dentro da Polícia Federal ao perito que contestou a opinião de um policial federal favorável ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Veja. Abusivo, político, porque virou um tribunal político o STF. E aí transcende para o mundo. O mundo começa a ver, senhor presidente, aberrações lá fora. Isso são sinais que Deus está mostrando para o brasileiro lá fora, que o abuso de autoridade está acontecendo aqui dentro e vai acontecer se não tomarmos medidas. Esse caso do incidente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em 14 de julho, curiosamente, e não existe coincidência, na queda da Bastilha, 14 de julho é a queda da Bastilha. Começou ali, Revolução Francesa, e aconteceu esse fato exatamente no dia 14 de julho, no qual teria sofrido uma suposta agressão o ministro de um casal de brasileiros, Roberto, 71 anos, e a sua esposa Andréa, ambos da família Mantovani. Desde o início, isso tem suscitado grandes controvérsias com muitas irregularidades. O ministro estava na Itália para participar de uma palestra, convidado pelo grupo José Alves, um conglomerado empresarial que é dono do centro universitário Alves Faria, Unialfa, que promoveu a palestra na Europa, e da Vitamedic, fabricante da ivermectina, que foi estigmatizada durante a pandemia. Veja como as coisas são, o mundo dá volta. Na versão do ministro, ele teria sido vítima de agressão, com insultos também à sua esposa e filho. Tal versão é negada pelo advogado do casal Mantovani, que reivindica o acesso às imagens até agora negadas. Por quê? Essa história de imagem negada está fedendo, dentro do Brasil e lá fora. É justo que ambas as partes recebam o mesmo material para análise, pois existe uma versão de que o filho do ministro teria também cometido agressões e que outras pessoas na fila também se manifestaram com críticas ao ministro. Mesmo assim, com a rapidez jamais vista, a ministra Rosa Weber, na época presidente do STF, expediu mandados de busca e apreensão na residência da família Mantovani, com a clara intenção de intimidar. O Estado não pertence a ninguém, não é aparelhado para ninguém mandar nele. Tem leis a serem observadas. Parece que aqui no Brasil está tudo invertido. Está tudo invertido, isso é muito perigoso. Isso cheira ditadura. Então, estamos vivendo uma situação sui generis nessa história. Prevalece a versão de quem tem mais poder. Esse é o recado dado à sociedade brasileira, que já está muito preocupada, aflita, com os abusos cada vez mais intensos de um ativismo judicial incompatível com as prerrogativas constitucionais do STF, da Corte Suprema. E aí vem essas imagens de novo agora, esse final de semana, da polícia italiana, não imagens, mas a polícia italiana que teve acesso às imagens, porque as imagens não chegaram para o povo brasileiro, que quer saber o que é que aconteceu. Aí a polícia italiana dá uma declaração de que encostou levemente nos óculos do filho de Moraes. Olha só, que o senhor Mantovani não foi um tapa, não foi um tabefe, graças a Deus, que violência jamais se justifica.
mas encostou levemente nos óculos. Pouco diferente do que chegou a realidade para os brasileiros. Aí a gente fica se perguntando, senhor presidente, depois da justiça permitir que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão por vários crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que ele possa, a justiça permitiu que ele possa cumprir sua pena no conforto de suas luxuosas mansões, e depois da injusta e escandalosa, já esse ano também, cassação do mandato de Deltan Dallagnol, que foi na velocidade da luz, cassado por algo que sequer tinha dado início, negócio que, por crimes que poderia fazer. É uma vergonha, uma mancha na história do Brasil o que fizeram com esse rapaz, com esse brasileiro corajoso. Sabe por quê? Porque prendeu o bandido. Porque fez o seu trabalho junto com a força-tarefa, dezenas de servidores públicos exemplares, e fez o que estava na lei, justiça para todos, seja empresário, seja político, mas o crime está reagindo. Como aconteceu na Itália, olha a curiosidade, a Itália, Operação Mãos Limpas lá, foram atrás de perseguir um a um dos juízes daquela força-tarefa. É o que está acontecendo no Brasil, mas o povo está vendo quem é quem, está muito na cara. Deltan Dallagnol foi cassado porque chegou aqui também e já montou um ministério paralelo, o Shadow Ministry. Escalou parlamentares que foram voluntários dentro das suas vocações para monitorar os ministérios do governo Lula. Ele começou esse trabalho, ele foi um dos responsáveis, que estão querendo fazer ainda, caçar as redes sociais da gente, controlar as redes sociais, a livre opinião no Brasil, porque a ditadura só funciona assim, não aceita quem pensa diferente. E Deltan, durante a votação do PL 2630, foi um gigante, denunciando com as redes sociais gigantescas que ele tem. O que é que fizeram com ele? Caçaram. 400 e tantos mil votos de paranaenses desrespeitaram. Mas agora, passados 3 meses do episódio do aeroporto, voltando para Roma, as coisas pioraram muito mais. O ministro Toffoli, além de continuar negando aos advogados da família o acesso às imagens, prova material fundamental para qualquer defesa, decidiu nomear o próprio, acredite se quiser, não é brincadeira não, o próprio Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo. O que é que mais falta a gente ver aqui no Brasil para a gente acordar, gente? Isso é democracia. Isso é uma subversão completa. Decisão esta que, segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República, não tem nenhuma previsão legal nessa fase de investigações. Ou seja, essa nomeação feita pelo ministro Toffoli é simplesmente ilegal, constituindo-se em mais um flagrante abuso de autoridade. E tem mais. A Polícia Federal apresentou um primeiro relatório muito estranho sobre o caso, visando claramente validar a versão de Alexandre de Moraes. Acontece que tal relatório foi feito por um agente da polícia, quando deveria ser realizado por um perito. O presidente da Associação dos Peritos Federais, correta e corajosamente, contestou a credibilidade do relatório. O que fez o diretor-geral da Polícia Federal nomeado pelo Lula? Vocês sabem? Mandou abrir, depois de tudo isso que eu relatei aqui, um procedimento disciplinar contra sabe quem? Sabe quem? O perito, praticando uma espúria perseguição numa completa inversão de valores. Estamos falando de responsabilidade, transparência e imparcialidade em relação à condução de uma investigação técnica
pela Polícia Federal, uma das entidades, até pouco tempo, mais acreditadas pelo povo brasileiro. O fato é que a atuação do ministro Moraes tem sido abusiva há muito tempo. A começar pelo famigerado inquérito das fake news. Está com espada na cabeça de muita gente. Continua. Aberto há mais de 4 anos, onde age simultaneamente o ministro como acusador, investigador, julgador, dono da bola e tudo mais o que você puder imaginar. Com esse inquérito, ele na prática se autonomeou censor da República Brasileira, ferindo o direito da liberdade de expressão de toda a população. A verdade tem que ser entregue. Está errado isso. Não podemos concordar com isso. E não se constrange nem um pouco em usar 2 pesos e 2 medidas, demonstrando mais uma vez agora com as declarações públicas do deputado Janones, onde confessa em livro que mentiu nas redes sociais para desestabilizar Bolsonaro e ajudar Lula. Também neste final de semana. Cadê que vai atrás dele para incluir no inquérito de fake news? Por que não? Porque só um lado. Só vai atrás de um lado. É o Estado abusando do poder para esmagar aqueles que pensam diferente numa ação típica de ditaduras sangrentas. Não é por acaso que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment aqui dentro, protocolados aqui na mesa do Senado Federal, um deles, inclusive, de minha autoria. A população vem manifestando crescente indignação com a deliberada omissão do Senado diante desses mais de 60 pedidos de impeachment do Supremo, engavetadas solenemente. É um corpo que está aqui nessa sala do Senado, que está aqui nesse plenário. É um defunto. Senhor presidente, a sua tolerância é muito grande. Eu peço 1 minuto para concluir mais. Está existindo aqui um outro inaceitável abuso por parte do diretor da PF, quando dá início ao procedimento disciplinar contra o perito, que nada mais fez do que cumprir com sua obrigação profissional e constatar uma irregularidade processual que claramente visa favorecer uma das partes. É por essas e outras que dei entrada em 2020 na PEC 15, que visa garantir a autonomia da Polícia Federal de forma a impedir interferências políticas. Eu dei entrada em 2020, no governo Bolsonaro ainda, lá no começo. Portanto, é fundamental que, mais uma vez, seja respeitado o devido processo legal, base do Estado democrático de direito, que não podem haver privilegiados perante a lei. Os mesmos direitos do ministro devem ser também garantidos ao casal Mantovani, por uma investigação imparcial que possa esclarecer toda a verdade. E os absurdos não ficam por aí. Além de o ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, autorizar que o colega atue como assistente e o Ministério Público Federal, na atual fase do processo, ignorando os questionamentos da vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, contrária à decisão, a esposa e o filho do ministro Alexandre de Moraes também vão integrar o grupo de acusação. Parece brincadeira, mas não é. Ora, causou estranheza em Brasília a decisão de dispensar a perícia da Polícia Federal nas imagens, que registram a confusão. Será considerada apenas a opinião de um policial federal designado para examinar as imagens. Agora, mesmo sendo alegadas vítimas do caso, Moraes e família estão autorizados a questionar testemunhas, sugerir provas e perícias durante o avanço das investigações. Isso não cabe em um Estado que se diz democrático.